Eu acredito que a maioria do pessoal que me acompanha é fã de mitologia, seja ela grega, romana, egípcia, nórdica, entre outras. Mas eu tenho certeza que infelizmente a maioria de vocês não conhecem ou subestimam a nossa própria mitologia. O folclore brasileiro é rico em criaturas, lendas e seres que, por não terem o título de Deus, acabam sendo menosprezadas pelo próprio brasileiro. O que é uma pena, porque a nossa cultura é muito legal. Acontece que a gente está acostumado com o folclore brasileiro representado de uma forma mais bonitinha, de uma forma infantil. A maioria conheceu na escola ou até mesmo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que são obras destinadas a crianças. Mas nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês que além de formidável, as criaturas brasileiras podem ser muito macabras. Sejam bem-vindos aos relatos do folclore. Episódio 1: Saci. Antes do Saci ser representado como uma figura bonitinha, uma figura fofinha ou até mesmo brincalhona, os antigos contavam que sua aparência e seus atos não eram nada disso. Inclusive, em um dos relatos que eu vou contar, o Saci era descrito como o próprio diabo. Marcos, 67 anos, Curitiba, Paraná. Esse relato é bem famoso e você pode até achar semelhantes na internet. Nele, o Marcos conta que quando ele tinha 13 anos e morava numa fazenda no norte de Minas Gerais, havia uma macieira muito bonita, um pouco longe de onde o pessoal costumava ficar e trabalhar. Nela haviam lindas maçãs que davam água na boca, e ele sempre queria ir lá colher algumas para poder comer. Porém, a família dele dizia que não podia nem chegar perto daquela árvore. Sempre foi assim, ele sempre queria e sempre diziam que não podia. Até que um dia o pessoal da fazenda foi a uma festa local e deixou o garoto com vários primos, e ele combinou com um deles para que no meio da noite eles fossem até lá para colher algumas maçãs sem que ninguém perceba. Segundo ele, tinham muitas maçãs, então seria bem difícil da galera notar, principalmente porque ninguém ficava perto daquela árvore. Então por volta das 2 da manhã, eles foram até a macieira, subiram nela e começaram a colher. Como eles estavam em cima da árvore, ficaria difícil ficar segurando as maçãs enquanto colhia. Então eles estavam jogando no chão e logo depois que eles descessem, eles iriam pegar e levar para casa. Porém, quando o Marcos estava pronto para descer, ele olhou para o chão e não tinha mais nenhuma maçã ali. É como se alguém tivesse roubado ela só para brincar com eles. O primo dele achou melhor repetir o ato, a fim deles conseguirem ver quem estava pregando a peça. Então eles jogaram as maçãs no chão e eles conseguiram ver como se fosse uma pessoa passando e pegando e se escondendo atrás da árvore. Então o Marcos decidiu pegar uma maçã e atirar na direção da pessoa. Não demorou muito tempo que essa maçã voltasse e acertasse a própria cabeça do Marcos. É óbvio que ele ficou bravo, porque além de estar roubando a maçã que eles estavam pegando, ele tinha sido atacado de volta. Então lá de cima da árvore ele pulou no chão, tentando surpreender a pessoa. Porém, o que ele viu era algo completamente assustador. Então eu pulei da árvore para bater na pessoa, mas na hora que eu caí eu não consegui me mexer mais. Na minha frente tinha um ser grande, musculoso, mais escuro que a própria noite. Tinha chifres, algumas marcas em vermelho e, claro, o que me deu mais medo, uma boca enorme com dentes assustadores. No lugar de seu cabelo, algo vermelho se encaixava ali, como se fosse uma espécie de touca, e seguindo o tronco dele havia apenas uma perna. Fumava um cachimbo que fez uma fumaça tão densa que me rodeou e eu não pude mais ver o que havia em volta. Eu não conseguia falar, me mover e até respirar era difícil. Parecia ser o próprio diabo. Comecei a rezar mentalmente enquanto a criatura demoníaca se aproximava de mim. E me olhando com seus olhos amarelos, o ser abriu um sorriso medonho. Acabei desmaiando e acordando no outro dia, com meu primo dizendo que eu pulei da árvore e bati a cabeça. Contei tudo o que tinha visto para minha avó e ela explicou que aquela criatura era o Saci. Eu estava invadindo o local protegido por ele e por conta disso, ele foi obrigado a se manifestar. Nesse relato a gente pode perceber que o Saci é muito mais horripilante do que geralmente representado. Também é possível notar a forma como ele age. Em nenhum momento ele atacou ou machucou os garotos. Ele avisou 2 vezes, em forma de brincadeira, que era para eles saírem dali. A primeira foi roubando as maçãs e assustando eles. A segunda foi atirando a maçã de volta na cabeça do Marcos. E como eles não obedeceram as 2 ordens, na terceira vez ele apareceu pro garoto para poder expulsar eles de lá. E foi o que aconteceu. E o mais interessante desse relato é que o primo dele não viu nada disso que aconteceu. Ele apenas disse que sentiu um vento forte passar e quando percebeu o Marcos estava desmaiado no chão. Mas não se engana. O Saci pode ser um ser pacífico, brincalhão, mas se você passar dos limites com ele, ele não vai ter piedade. No seguinte relato, Javier, do Uruguai, conta que teve o seu braço destruído por uma criatura que lembra bastante a do relato anterior. Quando ele era jovem, ele costumava sair com uma espingarda para caçar apenas por diversão. Numa dessas tardes que ele estava caçando, ele parou para descansar no meio de um bambuzal. Ele acabou cochilando e quando ele acordou, percebeu que os cadarços dos seus tênis estavam amarrados. Ele ficou muito bravo e gritou várias vezes para a pessoa que fez aquilo aparecer que ele ia dar um tiro. Enquanto ele gritava, um vendaval surgiu e jogou ele no chão. Era tão forte que ele não conseguia nem se levantar direito. Novamente ele ficou muito bravo, deu um tiro para cima e continuou gritando
pra pessoa aparecer? E ele diz que quando falou isso, o tempo fechou completamente. Um vendaval mais forte surgiu. Era tão forte que eu não conseguia nem fazer força contra. E foi aí que na minha frente apareceu um ser alto e muito forte. Era completamente preto, com uma boca vermelha assustadora e enorme, com olhos amarelos e dentes afiados. Eu já tava ali com a arma gatilhada e sem nem pensar dei um tiro nele, porque eu tava com muito medo. Mas nessa hora uma fumaça negra tomou conta do lugar e me sufocou. Eu não consegui respirar direito. Eu tentei armar novamente a espingarda, porém antes que eu pudesse, uma mão saiu de dentro de toda aquela fumaça, agarrou meu braço e torceu até que eu sentisse todos os meus ossos quebrarem. Eu só lembro de ter gritado de dor e ter tido uma falta de ar enorme. Acordei próximo da minha casa, com meu braço totalmente arrancado, mas não saía sangue ou parecia que estava ferido. A impressão era que nunca tivesse existido um braço ali, como se fosse uma má formação no nascimento. Até hoje passo essa história para os meus netos, para que eles também não brinquem com o Saci. A presença do bambuzal nessa história faz total sentido ao Saci, até porque em algumas lendas essas criaturas se formam neles. Javier perturbou a natureza apenas por diversão e acabou invadindo o espaço do Saci. Depois de 2 avisos ele enfrentou o mesmo e teve a sua consequência. Claro que são apenas lendas, não tem nada que comprove que realmente aconteceu algo assim. Mas eu vou finalizar com uma fala que o meu avô Narda Arruda sempre diz: Saci existe. Inclusive, quando eu ia namorar na minha adolescência, ele ficava assoviando pra mim o caminho todo naquela escuridão no meio do pasto. Mas ele é um bicho do mato, ele gosta da natureza, das ervas, e a gente evoluiu demais. Hoje em dia tem muita tecnologia, e ele tem medo disso, prefere ficar na dele, por isso que ele não aparece mais. Se é verdade, quem sabe? O que eu sei é que a história do Saci é incrível. Pode ser vista como uma forma de resistência e representatividade para aqueles que a estudam mais a fundo. Ou também um simples conto bobo infantil. Quem decide isso? Você. A próxima vez que olhar para as criaturas da nossa cultura, tenta dar uma chance, que é muito interessante. Temos nossos próprios deuses e demônios, dignos de uma grande mitologia. Pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Os ilustradores estão passando aqui na tela. Por favor, sigam eles lá no Instagram e também passem no canal deles. Gostaria de dizer também que na descrição tem um link no servidor Discord do The Next Club, que é uma sociedade que eu participo de canais. Então corre lá se você quer trocar uma ideia, corre lá se você quer mandar uma sugestão de tema pra mim, porque é lá que eu vou estar. E é isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e tenham bons sonhos. Fui!